Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e se conectarem com seus clientes. E dando continuidade à sequência de vídeos que eu tenho gravado, hoje eu quero tratar de um tema, né, que na verdade é uma pergunta e é uma pergunta também bem abrangente. Eu vou tentar explicar um pouco aqui sobre ela, né, sobre a pergunta e sobre o tema, e depois ver onde podemos entrar mais nos detalhes para que possamos evoluir e, né, que esse vídeo realmente te ajude. O tema é: o que fazer para vender bem? Por isso que eu falei, é uma pergunta aberta e é bastante abrangente. Né? Vender bem, primeiro temos que definir o que é vender bem. Cada pessoa tem o seu sentido, né? Não estou falando aqui em metas, né? Porque para mim, definição de metas é bater. O que é ser bom em vendas? Se resume a metas. Quem bate metas é bom, né? Falando ali na íntegra, mas cada um tem sua meta, claro, cada um tem o seu objetivo. E vender bem, mais ou menos, passa por aí. E é o que eu digo, cada profissional tem a sua ideia do que é vender bem, do que é estar satisfeito com a sua venda. Então, primeiro ponto, nós precisamos entender, né? Esse profissional precisa entender se aquilo que ele está vendendo é necessário e satisfatório, pelo menos para pagar suas contas. Se ele está satisfeito com isso, já se enquadra em vender bem, né? Se a empresa tá fazendo aquilo que a empresa está lhe cobrando, né? Se ele for um funcionário, se ele está batendo as metas, talvez nem todas, mas dentro do que é cobrado pela empresa, ele está feliz com isso é vender bem, né? Tem alguns que não se satisfazem com isso. Se ele for autônomo, se esse vender bem dele tá pagando os seus custos, né? Porque muitas vezes quando o cara é autônomo, profissional liberal, representante comercial, ele que se banca. Então, e o bem seria pelo menos ter as suas contas pessoais pagas e as contas do seu trabalho pagas, né? Segundo ponto, se a pessoa é mais ambiciosa, o que é vender bem? Qual que é o interesse dele? Onde ele quer chegar? Talvez somente vender bem, ou o que eu falei até o momento aqui, não é satisfatório. Então também é relativo. O que é vender bem para ele? É 100% da meta, 150%? É ganhar o dobro do que o pessoal que é mediano, o triplo? Não sei. Então esse profissional já se encara diferente. E terceiro, como eu disse, cada profissional tem a sua régua. O mais importante que eu digo é ter a noção do que é empresa, do que é você como autônomo, e do que você realmente, né, quer, se os seus custos estão sendo pagos. Né? Se você é autônomo, ou independente de ser autônomo ou funcionário, as suas contas, os seus custos têm que serem pagos. Então é muito relativo, né? O que é vender bem. Partindo daí, nós entendemos o quê? Que vender bem é, no mínimo, estar acima da média para que as suas contas estejam pagas em dias, que você viva bem, sem tanto estresse. A venda por si só, muitas vezes, é estressante, porque muitas vezes encerra-se um mês, né, dia 30 ali, dia 31, e no outro mês já começa, no outro dia, né, já começa a meta. Nossa, teve um mês fantástico, mas no próximo dia, início de mês de novo. Aí cada empresa tem, né? Tem empresas que a meta é do dia 20, é o dia 20, outras por semana, outras por quinzena, ok? Mas tudo isso que eu estou falando em vender bem, em querer ter uma boa situação de vida, ou querer evoluir, ou querer ser o top, ou querer ser o melhor, só realmente tem valor para quem quer realmente crescer em vendas. Porque às vezes o profissional, puxa, ele não quer soltar ali de passagem, ele não se acha bom o suficiente, ele não quer crescer, não tem tanta ambição. Ou seja, o bem, como falamos aqui, é do meio para cima. Então ele tem que querer estar do meio para cima. Esse profissional, ele tem que querer viver de vendas. Se a pessoa não quer viver de vendas, só está ali por um tempo para pagar o mínimo das suas contas, não vai ser satisfatório, vai ser sofrido. A pessoa tem que querer, né, ter uma carreira
né, em vendas, aprender, evoluir, melhorar a sua performance em vendas constantemente. Porque o bem de hoje, muitas vezes, não vai ser suficiente para daqui 5, 10, 15 anos. Como talvez era diferente há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos atrás. As coisas vão mudando, os produtos vão mudando, os serviços vão mudando, as pessoas são as mesmas, também vão mudando. Os momentos do mundo mudam, né? E também vender bem vale para quem quer bater suas metas, né? Porque o profissional normalmente que bate metas, né? Muitas vezes ele não é o melhor, mas está ali entre os melhores. E ele está bem, está satisfeito. Tá, Ricardo, passamos essa definição. Então vamos lá, direto ao ponto. O que devemos fazer para vender bem? Eu acho que primeiro ponto, nós temos que saber qual que é a minha meta mensal, qual que é o meu objetivo anual, né? Rapidinho aqui, o objetivo é o que eu tenho que fazer num todo, digamos, num ano. Meu objetivo no ano lá é vender 1.200.000. Esse é o meu objetivo, é algo maior, é algo que eu tenho que alcançar. Então, e a meta é a fração desse esse objetivo fracionado. 100 mil por mês é a minha meta. Então, se todo mês eu bater 100 mil reais, no final eu vou bater 1 milhão. Né? Mas pode acontecer de um mês eu bater lá 120 mil, no outro mês 180 mil, deu 200 mil. Estou dentro da média. Então, estou no objetivo do meu, né? Dentro do meu objetivo anual. Então, se eu não sei nem isso, como eu vou saber se eu sou bom, se eu sou ruim para a empresa ou para mim, né? Porque até porque eu tenho uma renda satisfatória, eu tenho, lógico, tá sempre muito próximo da meta ou acima da meta, né? Na média ali, sempre batendo. Então, no mínimo, eu tenho que saber a regra do jogo. Qual que é o meu objetivo anual e a minha meta mensal, o que eu vou fazer para isso acontecer, né? Quantos dias na semana eu vou trabalhar. Então, eu tenho que ter essa noção, saber a regra do jogo. Segundo, conhecer, no mínimo, né? Para eu vender bem, conhecer o meu produto e meu serviço. Eu tenho, como vendedor, que saber mais que todos os meus clientes. Todos, às vezes não, né? Porque às vezes tem cliente que vem e sabe muito do produto, né? Já me deparei com um cliente assim, e conhece muito. Mas se ele percebe também que você conhece muito, você vai ter o respeito dele. Porque ele sabe, o cliente muitas vezes ele sabe, não, eu conheço isso aqui, né? Mas são raros, né? Normalmente o vendedor ele tem que saber mais do seu produto, do seu serviço, conhecer da sua empresa, conhecer do seu mercado, do seu negócio, o perfil do seu cliente. Isso engloba várias coisas. Outro ponto para vender bem, eu tenho que saber sobre, né, as negociações. Então, até onde eu posso dar desconto? Até onde eu posso ir para negociar um desconto, um preço melhor, né, com o meu cliente, para não ter prejuízo também à empresa, né? E o limite da empresa, que é uma maneira. E qual que é o limite do meu gerente? Até onde? Então, essas duas situações eu tenho que saber, até para, né, negociação. Também tem que entender qual que é a margem de lucro que preciso trabalhar. Muitas empresas definem isso, muitos representantes têm que saber disso, né? Autônomos, profissionais liberais, nós temos que saber disso. Qual que é a minha margem de lucro? Tá? Outra coisa que também é importante para eu estar sempre vendendo bem é a aparência pessoal. O profissional ele tem que estar de acordo com o perfil do seu cliente, perfil da sua empresa. Eu sempre digo, aparência pessoal, né? Cabelo bem cortado, né? Unhas limpas, bem cortadas. Aí o homem e a mulher têm suas peculiaridades, se eu uso uniforme ou não, que tipo de roupa eu uso, tem que estar sempre adequado. Existem estudos que dizem que os 15 primeiros segundos já são importantíssimos já para que o cliente faça uma leitura, né, da gente. E muitas vezes isso aí é inconsciente, vai no automático, o cliente não percebe, mas ele sente às vezes agradável já pelo que ele viu de primeira ali. Aqui não tem muito a ver com beleza, tem a ver com, né, estar bem, até porque beleza é relativo, mas estar bem, bem vestido, bem alinhado, não é relativo, né? Como eu já disse, conhecer o público, o tipo de cliente
saber se adaptar a cada tipo de cliente, né? Como me relacionar com cada tipo de cliente. Tem uns que são mais formais, outros são mais informais. No mais formal eu vou ser muito sério. Eu também tenho que ter uma pitada minha pessoal, né? Muito sério com muito sério, né? Às vezes o cliente até percebe, sente um negócio muito, por mais que ele seja frio ali, muito distante. Então eu tenho que tentar me aproximar do cliente. E também quando é menos, mais relaxado, assim, também não posso ser tão despojado, por mais que o cliente seja, né? Então eu tenho que saber me adaptar ao cliente, mas de acordo com minha postura profissional, né? As diretrizes da empresa, ou do meu negócio, ou do produto que eu vendo. Outra coisa, eu tenho que ter um processo de vendas, né? Processo desde o início, como atender o cliente, como mostrar o produto, como fazer o faturamento desse produto, como é feita a venda, pós-venda, sabe? Então tem que ter um processo. Se a empresa não me dá, eu tenho que ir atrás de como eu vou seguir. É porque muitas vezes a empresa não dá. Tipo, se vira nos 30. Então, tente você fazer. Se você tiver um gestor, um amigo, um colega, ou então, tente buscar informações. O que eu faço primeiro? Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Quando você tem isso alinhado, passo a passo do que tem que ser feito, fica menos difícil o seu trabalho. Porque eu digo, nenhum trabalho nunca vai ser fácil. Tem que trabalhar, né? E a gente tem que ir evoluindo, porque as coisas evoluem. Agora, quando você sabe o que tem que ser feito no passo a passo, e o processo de vendas te dá isso, fica mais suave, as coisas fluem melhor. E outro ponto, né? Isso é imprescindível para nós, né? Vendedores, saber as técnicas de vendas, conhecer técnicas de vendas. E vou um pouco além. Além de conhecer e saber utilizá-las. Mas quantas, Ricardo? Aí você vai ter que buscar e conhecer. Eu tenho treinamentos que ensino várias técnicas de vendas. Eu ensino muitas técnicas de vendas. Aprendo e continuo aprendendo. Às vezes uma que eu sei se adapta com outra que eu aprendi agora, sabe? Então, eu tenho que saber, né, conhecer as técnicas e saber usá-las. Aí, de acordo com o seu negócio, né, cada vendedor tem o seu nível de entendimento de onde está trabalhando, ele vai saber adaptar, né, cada técnica. Agora, um ponto importante. Nós não podemos achar que, de tudo que eu falei aqui, com pouco esforço eu vou conseguir. Depende do nível, né? Às vezes o cara já está numa boa velocidade de trabalho, de atendimento, é só manter, né? Às vezes o cara está muito lá atrás, está com baixa performance, então vai ter que pôr mais esforço. Sem esforço não vai. Com aquele jeitinho, com aquele simpatia, achar que vai vender, simpatia é importante, mas jeitinho não, né? E tem muitos vendedores que vão lá no jeitinho, só no somebody love, né? Sabe somebody love, aquela simpatia, vem aqui que eu te ajudo. Eu acho que a simpatia é muito importante, mas o jeitinho não. Isso aí não dá continuidade de trabalho. Achar que também só a experiência já serve. Estou aqui há muitos anos, né? Já faz muitos anos que eu faço isso, então eu já sei tudo. Quando o vendedor acha que já sabe tudo, o profissional de vendas, qualquer negócio, né? Qualquer segmento, é o início da derrocada dele, é o início da queda dele, né? Também achar que sem reciclagem vai poder evoluir, como eu disse, a venda é orgânica, as pessoas estão em evolução, o mundo está em crescimento, está em constante evolução, as coisas mudam, os produtos evoluem, os serviços evoluem, né? As técnicas de vendas evoluem, o mercado muda, então tem que estar sempre se reciclando. Aí a nossa sabedoria como profissional de vendas, né? Quanto eu tenho que correr nesse momento? Puxa, dei uma atrasada aqui, vou ter que melhorar aqui. A venda do vendedor é só estudar? Não, mas às vezes a pessoa, puxa, pelo menos um treinamento no ano, ler um livro no ano, ou buscar algo sobre vendas todo dia ali, sei lá, ou durante a semana, ou no fim de semana, meia hora, 15 minutos. 15 minutos por dia, olha, isso já é importante, meia hora por dia. Ou no fim de semana, se dedicar a 1 hora, né? Já seriam 2 horas, né? Sábado, domingo, se a gente contar 2 horas, são 8 horas no mês em conhecimento.
Isso vai somando, vai agregando, né? Nós não podemos não estar em constante aprendizado, na inércia, né? Importante, tá? Como executar isso? Tá. Dedique tempo para estudar sobre vendas. Que eu disse, no dia a dia, na semana, no mês, nos fins de semana. Troque ideia com colegas de trabalho. Isso é importante, né? O de profissão, né? Mesmo que não seja, às vezes, do seu segmento. Fale sobre vendas, né? Participe de treinamentos de vendas, conhecimento pessoal e tenha aquilo que eu disse, às vezes há muita experiência, o cara acha que não precisa aprender. Eu sempre digo, quanto mais passo o tempo, eu ganho mais experiência, mais humildade eu tento pôr para mim, né? Então tenha humildade para aprender a todo momento, com o melhor, com o pior. O pior tem a ensinar, o melhor tem a ensinar, o médio tem a ensinar, todos têm sempre a nos ensinar, nem que seja o que não fazer. Então tudo é aprendizado, né? O tempo todo. Falando aqui em vendas também, né? E aqui eu queria deixar algumas dicas que muitas vezes que são simples. Eu gosto sempre de deixar umas dicas nos meus vídeos que sejam simples e que você já possa colocar em prática. Porque às vezes, qualquer dica, se eu colocar dicas muito complexas, muitas vezes pode até atrapalhar. Então tem que ser algo que é executável. Às vezes você faz, mas eu estava fazendo, esqueceu. Olha só. Importante, e tem muita gente que esquece disso. No primeiro contato com o cliente, aperto de mão firme e olhe nos olhos do cliente. Isso já é importante. Tem vendedor que não faz, nem aperta a mão do cliente, quando aperta às vezes com desdém, esteja com a mão limpa, né? Por isso que eu falei da aparência, não muito aperto de mão, porque demonstra ansiedade. Chame sempre o cliente pelo nome. Né? Porque você ficar falando às vezes senhor, senhor, o cara não quer ser chamado de senhor. Ou você também, né? Agora você chamar ele pelo nome é o Ricardo. Então, Ricardo, como que eu estava te falando? Olha só. E um ponto que muitos vendedores às vezes dispersam. Mantenha-se concentrado e com energia em todos os atendimentos, do primeiro atendimento ao último atendimento. Mas Ricardo, eu atendo um cliente por dia. Maravilhoso. Então, concentração total. Eu atendo 10 clientes por dia. Então, do primeiro cliente ao último cliente, concentração. É difícil? Mas o que é fácil? Né? Eu digo que nem ficar só deitado é fácil, porque depois de um tempo deitado começa a dar dores, né? Preguiça demais. Então, nada é fácil. Então, mantenha-se concentrado, focado no seu cliente. Porque às vezes a gente começa um dia lá de trabalho, tem de um cliente, 2 clientes, 3 clientes, no último cliente, às vezes, no final do dia, o cara já está estressado. Mas aquele cliente, ele não sabe. É o primeiro contato dele com você. Você já teve contato com vários outros clientes, mas também aquele cliente exclusivo. Então, concentração no cliente, em todos os clientes, do início do dia ao fim do dia, do início da semana ao fim da semana. E quando eu falo concentração, é entender os sinais dele, como ele está se comportando, o que ele está falando, o que ele está querendo te dizer. Preste atenção nele. A concentração nos ajuda nisso. E energia, né? Energia é algo que nós também podemos treinar. Ok? Então é isso. Espero que as dicas que eu passei aqui te ajude e que você seja realmente cada vez um vendedor melhor e que venda realmente sempre bem.